Fazer uma oração. Então, vamos fazer o nosso estudo aqui do livro dos Mensageiros. Vamos pedir então a espiritualidade, a Jesus, nosso irmão, a Deus nosso Pai, possa nos iluminar nesse momento, que possamos entender e pegar esse conhecimento e colocar no nosso dia a dia. Pedimos a proteção para todos, a bênção para todos que estão conosco nesse momento. Obrigado, que assim seja. Então, do livro Os Mensageiros, pela psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 5, ouvindo as instruções. Aniceto esperava-nos acolhedor, fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Agora, Telésforo disse com autoridade, sem afetação: conversaremos sobre as necessidades da representação da nossa colônia nos trabalhos terrestres. Vemos nessa reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar, que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza no círculo da crosta. Então a gente pode perceber que há todo um trabalho para a formação dos médiuns que vão vir para cá, dos doutrinadores, e não é por acaso, ninguém cai de paraquedas nessa circunstância, mas muitos estudam nessas escolas durante muito tempo para poder desempenhar essa função. Então, probleminhas nos slides. Vamos passando. Pegar pelo livro. Aqui nesse grande salão, o Aniceto esperava acolhedor. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular. Teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Estamos passando por probleminhas técnicos aqui. Sentamos-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minuto, Telésforo penetrava no recinto, sobre harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalavam-se ao lado deles, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia.
Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz, incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Agora, disse com autoridade, só aconteceu. Agora diz com autoridade sem afetação. Conversaremos sobre a necessidade da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados na intenção mais nobres, irmãos outros corajosos. Esperar abrir. Você voltou aqui, ó. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Combatem o espiritismo algumas escolas cristãs, como se não colaborássemos com o Divino Mestre. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica, a Reforma Luterana persegue-nos a colaboração amistosa, e há correntes espiritualistas de elevado educativo que nos malsinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade sem realização metódica. Temos então diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque afinal não estamos fazendo a obra individual e sim promovendo movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Então, ele passa essa noção de que outras correntes, né, religiosas, cristãs, não ajudam, ou classificam como diabólico, como a doutrina espírita, e também se coloca como se fosse algo pernicioso, como se fosse algo assim do mal. Então, além de não, naquela época, né, que ele está dizendo, agora parece que já existe um maior bom senso e as pessoas acabam por não ter esse preconceito, né? Ainda existe, mas era bem maior naquela época. Hoje em dia parece que deu uma melhorada. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos da realidade eterna. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis dentro das quais funciona esse movimento. Isso é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres, todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno. Apenas operam dilatadas correntes da incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Age contraditoriamente nesse particular grande número de forças do próprio espiritualismo, combatendo-nos algumas escolas cristãs
como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa, e há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade sem realidade metódica. Então, os sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo como a alma do homem, mas segundo reconhecemos, esmagadora porcentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. A ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura invadem os lares humanos. Ele está colocando todo esse movimento que o mundo estava passando naquela época. Foi mais ou menos na época da segunda Grande Guerra. Então estava havendo muito desequilíbrio. Então, e agora o mundo também, nesse momento que nós estamos passando, também está vendo esse desequilíbrio. Que forças começam a se contrapor às forças da luz, querendo de alguma forma arrastar um maior número de espíritos, né, encarnados e desencarnados, para uma vibração inferior, para uma dominação, para uma ideia pessimista, para uma ideia violenta, agressiva, e às vezes até colocando de forma que as pessoas acreditam que estão talvez lutando por um ideal de liberdade, de prosperidade e de tudo mais, mas na verdade elas estão se escravizando dentro de uma corrente de pensamento que colocam assim um véu escuro sobre a parte espiritual dos seres. Quando se fala de espiritualidade, se fala de forma vazia, falado de forma que as pessoas são encaminhadas para ideais assim bem sem muita noção. Quando a gente percebe, quando a gente lembra que os apóstolos, não só aqueles apóstolos que acompanharam Jesus, mas aqueles que vieram depois, verdadeiros apóstolos que trouxeram, que deram seguimento à doutrina cristã, muitos foram perseguidos, muitos perderam a vida, muitos não tinham uma vida muito simples, uma vida muito regrada. E hoje em dia a gente não vê assim, a gente vê pessoas que falam muito de Deus de forma vazia e busca muita coisa material. E esquecem esse lado. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizadores da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. A ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se as aflições da alma. Ou os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar.
mas as estatísticas dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios de guerra apresentam requintes de perversidade muito além do que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, são todas aquelas ações que a mente conturbada acaba por praticar. A rigor também nós compreendemos que o serviço da comunicação no mundo deveria realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos do superior para o inferior, mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana, pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma, pelo ato da fé exclusivamente, como espera a Reforma Protestante, por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas. Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a revelação, a referência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito, que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, o serviço do Senhor como se faz indispensável à humanidade terrena, atualmente é como um grande organismo coletivo cujas células são as personalidades humanas se envolvem no desequilíbrio entre si em processo mundial de reajuste e redenção. Então, toda essa agitação que percebemos que está ocorrendo faz parte de um efeito, de mudanças que estão ocorrendo. Muitos espíritos eles estão sentindo uma vibração diferente e como se não estivessem de acordo com a própria vibração deles. Então acabam por sentir essa agitação, esse nervosismo, esse pessimismo, enquanto outros parece que acreditam que realmente tudo vai mudar, tudo vai melhorar, tem bastante otimismo na vida. Quantos cooperam conosco, vem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer ao mundo os instrumentos adequados a retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados ao maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem das condições e compensações de discussão, mas se interessem pela sublimidade do sacrifício e da renunciação com o Senhor. A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiante na assembleia, tornou em voz mais alta: quem não deseja servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos colaboradores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes que se entreolhavam com inexprimível espanto. Então, aqui percebemos que há um estudo, que há toda uma
uma gama de conhecimento que é passado para os médiuns, para os oradores, para todos aqueles que vêm prestar algum trabalho aqui na Terra, e muitos acabam por esquecerem dessas missões, desses trabalhos, e colocando como prejuízo deles próprios. Agora vemos a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si próprio, senão pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados, que se agarram à crosta planetária, criminosos agarram criminosos. Então, semelhante atrai semelhante, mentes assim perturbadas atraem mentes perturbadas. Então a gente percebe que parece que está havendo uma certa cegueira espiritual, e muitas pessoas acabam esquecendo do que realmente prega a doutrina, né? Que fora da caridade não há salvação. Não é só você pegar uma cesta básica e dar para alguém, pronto, você já está leve, né? Sua consciência já está. Não é isso. Porque se fosse assim, você poderia simplesmente mandar, digamos que tivéssemos assim já no futuro, né? Tivesse robô, você podia um robô ir lá entregar para a pessoa e pronto. Não é só você entregar alguma coisa, é aquela força, aquele amor, aquela energia que você coloca na entrega. E se você não tiver um dinheiro para comprar uma cesta básica, não puder comprar nada, né? Como é que você vai fazer a caridade? A caridade é você se doar, é você ajudar no trabalho, é você ter aquele sentimento pelas pessoas que não tem nada na vida que você pode ajudar com uma palavra, com um sentimento, com um sorriso, com um abraço, se bem que agora nem abraço a gente está podendo dar. Estamos vivendo tempos assim tão frios que parece que até para isso contribui para afastar as pessoas mais ainda, mais do que já estavam afastadas. E os grandes instrutores estão trazendo muito conhecimento para nós há muito tempo. Todo esse conhecimento está sendo passado, todo esse conhecimento está sendo semeado. E as pessoas não estão assim retendo esse conhecimento. Quando muito pegam apenas o que lhe interessa. Se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações e criaturas falidas? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuraremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós outros a concepção de que a Terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentora. E preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção da responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-nos, condoídos de vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas, entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir, conforme os desígnios superiores do Eterno? Quando o Senhor vos enviara possibilidades materiais para o necessário,
que regressais à ambição desmedida ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado. Agarrar-se à ideia da existência cômoda junto às experiências afetivas, preferisse os desvios sexuais ao lado da família, postastes à tirania doméstica, né? E ao interesse da vida eterna, sobrepusesses as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Deste-vos na maioria a palavra sem responsabilidade e indignação, e indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiums, muitos de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmo, como doutrinadores formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Aqui é aquela história do Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, né? Pegamos toda essa gama de conhecimento e queremos usar para os outros, nunca para nós. Então, tudo é os outros, a gente não. Ah, tal pessoa ali está desequilibrada. Ah, tal pessoa ali deve estar obsediada. Ah, tal pessoa está assim, está assado. Mas a gente sempre usa isso para os outros, para nós não. Sempre para os outros. Ah, tal pessoa chega perto de mim aqui, eu sinto uma energia ruim. Ah, tal lugar eu vou. Mas será que não é você que está com essa energia ruim? E você associa a ver determinada pessoa sentir, será que você já não sente essa energia? Será que essa coisa ruim já não está com você? É o que acontece. Nós acabamos por esquecermos de que somos antenas, né? Que recebemos, que transmitimos as energias e acabamos por querer colocar sempre no outro aquilo que é nossa responsabilidade. Pessoa, será que a espiritualidade, quando chega perto de nós, também na espiritualidade superior, também não se sentem mal? Será que eles não... Mesmo assim, eles vêm. Você quer se sentir bem, você quer estar sempre junto apenas dos espíritos de luz, dos espíritos né, dos bons espíritos, né? Que pensar dos médicos que só querem ficar junto das pessoas sãs, das pessoas que não têm doença nenhuma? Que pensar das pessoas que só querem caminhar por estradas bem pavimentadas, bem calçadas, querem sempre as facilidades? Imagine Jesus ter vindo à Terra com essa missão que ele teve de nos ajudar, mas buscando só as pessoas que estavam bem. Ele sempre procurou as pessoas que não estavam bem, justamente para poder ajudar e também para poder passar esse exemplo. Só estou tendo uns probleminhas aqui. Mas eu vou colocar. Vou tentar. Problema com a internet, problema com várias coisas que estão acontecendo aqui hoje. Isso acontece. Eu vou tentar de alguma forma passar um. Então, esse conhecimento, todo esse conhecimento desses livros do André Luiz, sabemos que são coisas que não são de agora. Desde a da época da guerra e até hoje se mantém atual.
Alegria muito grande para nós recebê-lo neste programa. Segundo o Espiritismo, a Terra é um mundo de provas e expiações, onde predomina o mal, que está passando por um momento de transição para se transformar em um mundo de regeneração, onde predominará o bem. O que é que caracteriza esses momentos? Ivone, é muito importante quando o Espiritismo fala dessa maneira, porque o que caracteriza esse momento é o que a gente está vendo na Terra nessa atualidade. Temos a impressão de que as hienas abissais se abriram e uma percepção de que ninguém se entende. Parece que nada se encaixa, parece que nada se enquadra. Todo o bem que se pretende fazer, ele é imediatamente batido pelo mal, pelos maus. Toda pessoa que deseja realizar o bem, ela encontra 1000 obstáculos. E quem deseja fazer o mal tem todos os caminhos abertos. Então nós vamos percebendo que alguma coisa está fora da ordem. Não da ordem divina, mas da ordem social, da ordem do bem que deve se estabelecer na Terra. Quando você lida com uma pessoa, você admite que ela seja sua amiga, você entrega seu coração à amizade e daqui a pouco ela lhe puxa o tapete. Nós estamos vivendo num meio de espíritos muito rudimentares. O progresso biológico que a Terra já conquistou dá às criaturas um corpo estável, uma plástica muito bem feita, moços, moças muito bonitos, homens e mulheres muito bem postos, mas a alma é infantil. A alma é atrasada. E nós observamos isto em todas as realidades que se passam no planeta. A gente caminha por uma rua, por uma estrada, as pessoas estão em carros de luxo, às vezes em carros importados, e atirando seus lixos para a estrada, mostrando a bruteza ainda das suas observações, das suas percepções sociais. Aquilo ali é um caminho de todos. E eles vão atirando pets e latas de bebida e pacotes plásticos, o que eles tiverem nas mãos. Então, verificamos que a pessoa ascendeu economicamente, mas moralmente ela ainda é rudimentar. Por isso é que o Espiritismo diz que no mundo de provas e expiações o mal predomina. Por causa de dinheiro, as pessoas se prostituem, as pessoas se vendem, as pessoas matam umas às outras para tirar 10 reais, para tirar um cordão do pescoço. Então não existe esse valor pela vida, esse respeito pela vida. Em todas essas situações você vai vendo o momento de provas e expiações do planeta. De modo que nós precisaremos estar sempre atentos, sempre vigilantes, para que nos sintonizemos com o bem, para que não nos absorvamos com o mal que está à nossa volta. Mas o mal está aí, pululando, atormentando, e pobre de quem se decida por entrar na sua sintonia. A citação da Bíblia de que os tempos são chegados tem relação com esse momento de transição? É importante percebermos que Jesus Cristo asseverou que os tempos seriam abreviados por conta dos justos. Ele entendia que as criaturas de bem, elas não precisariam sofrer tanto em função das criaturas que ainda estão atreladas ao atraso e ao mal. Os tempos seriam apressados. Então, quando Jesus diz isto, nós compreendemos por que é que os tempos são chegados. Mas quando o Evangelho diz que os tempos são chegados, nós não entendemos isso de maneira absoluta, entendemos de forma relativa. Quando João o Batista anunciou Jesus Cristo, ele também falou algo semelhante. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Antes dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando ele encontrou Jesus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então veja que a ideia de temporalidade, ela é sempre relativa. Então, quando os tempos são chegados, para a mudança de fase do planeta, que nós estamos sempre falando de várias formas, que esse planeta de provas e expiações se converterá num mundo de regeneração. Os tempos são chegados para isso. Quando o Espírito André Luiza, por meio de Chico Xavier, anunciou que desde a última grande guerra, já muitos espíritos não estão tendo o mérito de nascer na Terra, estão já
recambiados para outras localizações siderais, e nós ainda vemos na Terra esse avultado número de criaturas perturbadas, de criaturas maléficas, em todas as áreas, desde a estrutura básica da família até os mais altos governos planetários. Uma perturbação generalizada. Então nós nos perguntamos o que é que eles tiraram da Terra, se ainda está restando esse tipo de criaturas. Imaginemos o que é que os bons espíritos já não tiraram daqui. De modo que os tempos são sempre chegados, os tempos estão sempre chegando. Na medida em que a divindade vai recolhendo do planeta as criaturas que poderiam causar maiores danos à marcha do progresso, esses tempos estão chegando. Nós estamos cada dia mais próximos desse dia feliz, que não é um dia de 24 horas, mas esse tempo feliz. De modo que, de fato, conforme estabelecem os bons espíritos, os tempos estão chegando. E os cataclismas, as grandes pandemias e outras catástrofes também são indícios desses tempos chegados? Não? Essas situações catastróficas, elas são indício de que a divindade periodicamente faz uma faxina psíquica no planeta. São retiradas entidades que precisam voltar. Muitas vezes a gente pensa que quem vai nesses grandes sinistros, nesses grandes acidentes, são somente criaturas pecadoras, os maus, os tormentados, os devedores. Mas também saem nesses contextos criaturas que já não têm o que fazer aqui, que já cumpriram determinadas etapas. Elas saem nesse aluvião. É por isso que nós encontramos num acidente grave muitas criaturas do bem perecendo, desencarnando, como agora nós tivemos a dona Zilda Arnes, né, nesse recente terremoto no Haiti, mas ela estava fazendo bem, era uma mulher do bem, mas os justos também vão mais cedo. Para a nossa visão, nós gostaríamos de tê-los aqui muito tempo, mas quando eles cumpriram as etapas que vieram cumprir, a divindade os retira, porque eles serão programados para voltar ainda à Terra com tarefas mais amplas, ajudando nessa transformação do planeta, auxiliando nessa mudança do planeta. Imaginemos que uma mulher de quase 80 anos, ela teria muito mais chance de fazer o bem se ela fosse mais jovem. Ela teria muito mais vigor se ela fosse mais jovem. Então a divindade programa isso. O trabalho que ela realizava, outros continuarão, enquanto ela retorna com outro cacife, com outra disposição, de modo que é muito importante que a gente veja nesses grandes acidentes a divindade interessada em retirar uma leva de criaturas, algumas porque estão atrapalhando e outras porque precisam se reciclar, se reestruturar para voltar em melhores condições. Estamos de volta hoje conversando com Raul Teixeira. Estamos falando sobre momentos de transição. Raul, os bons são tímidos, os maus são audaciosos. Diante dessa afirmativa, nós podemos entender por que nos parece que na Terra predomina o mal? Será realmente pela omissão dos bons? E esses predominarão um dia? Olha, é muito fácil de nós observarmos nessa atualidade que vivemos a omissão dos bons e a prevalência dos maus, ou daqueles que nós chamamos de maus. Porque toda pessoa que resolve fazer o mal, ela grita bem alto. Eu resolvi assumir. Toda pessoa que diz que resolveu assumir é o lado bobo da vida, é o lado infeliz da vida. Jamais alguém que resolva assumir sua virtude, seu caráter, o bem, ela trombeteia. Somente trombeteia quem resolve assumir o seu lado negativo. Agora eu vou soltar as frangas, agora eu vou chutar o pau da barraca. As pessoas têm mil expressões para dizer que ela adotaram o mal a partir dali. Então ele é ousado. Quando você vê alguém dizer assim, se fizer comigo eu mato. Raramente você ouve uma pessoa dizendo assim, se fizer comigo eu perdoo. Ela não fala. E porque ela não fala, ela tem dificuldade de agir. Porque de tanto que nós verbalizamos determinada ideia, essa ideia se fixa em nós.
Daí as pessoas que dizem, eu não valho nada, eu sei que eu não presto, elas vão se mantendo sem valer nada. Se eu disser assim, eu preciso ser melhor, eu preciso melhorar, eu vou trabalhando em mim essa disposição. De modo que, do mesmo modo que Jesus Cristo estabeleceu que nós podemos cometer erros por pensamentos, palavras e obras, poderemos acertar também por pensamentos, palavras e obras. No momento que eu começo a pensar o bem, a falar do bem, eu tenho entusiasmo para realizar o bem. Mas se na minha cabeça eu só penso o mal e na minha palavra só sai o mal, obviamente que eu tenho todo o reforço de realizá-lo. Dessa maneira, essa colocação do Espírito de verdade, de que o mal predomina na terra por culpa dos bons, nós vemos a cada momento. Você está numa obra do bem e há alguém querendo fazer tolice ou cometer um equívoco, você não conta com ninguém a seu favor. Todo mundo fica quieto, lhe dá razão por trás, mas na frente do problemático todo mundo fica quietinho. Então você veja que há uma omissão dos bons em toda a linha. Se alguém está assaltando o outro na rua, não existe testemunha, ninguém viu, todo mundo sai correndo e deixa o outro morrer sozinho, e deixa o outro apanhar sozinho. Nem para ligar para a polícia. Ninguém está dizendo que as pessoas têm que se atirar na frente do bandido, da bala, não. Liga para a polícia, chama o socorro. Não, as pessoas saem correndo. Elas salvam a própria pele. De modo que o bom é tímido. Imaginemos que o assaltante, o ladrão, o sequestrador, ele entra no meio do povo, no meio do banco, no meio do dia. Ele faz reféns, ele pinta, ele borda. E as pessoas boas, passivas, não pacíficas, passivas. Ninguém tem coragem de falar, na rua ninguém fala, ninguém, nem pro disque denúncia. Então nós verificamos que essa atitude acovardada é conivente com o mal. Ela acaba reforçando o mal. Porque se as pessoas se dessem conta do poder que elas têm ao fazer o bem venceria. Por isso que o Livro dos Espíritos nos diz, no dia em que os bons quiserem preponderarão. Deixa conosco essa dificuldade, essa pecha, no dia que quiserem, é sinal que a gente ainda não quis. De modo que nós damos muito glamour ao mal. Os noticiários, os noticiosos, os jornais, as revistas noticiam o bandido, o sequestrador, as coisas boas jamais. Os jovens drogados, os jovens que usam crack, nunca os jovens que estudam, que desceram do morro e se tornaram gente, nunca o bom tem acesso às mídias. Então nós começamos a ver a glamorização do mal e por causa disso o interesse daquele que tem a cabecinha mais oca. Ele vai ser destacado se ele fizer bobagem. Mas se ele fizer o bem, ninguém reconhece. Quando o indivíduo faz o bem, não fez mais que a sua obrigação. Então veja como se desestimula o bem. Mesmo nas instituições espíritas, o companheiro se desdobra, vai lá, prepara um trabalho, ninguém lhe diz uma palavra. Que bom, gostei do seu trabalho, parabéns, continue. Não precisa dizer que ele é o melhor do mundo. Basta incentivá-lo. Se eu falar, ele fica vaidoso. Então parece que a gente tem cuidado com a vaidade dos outros, mas não com a tristeza dos outros. Porque quando a pessoa faz qualquer coisa equivocada, nós brigamos com ela. E não ficamos preocupados se ela vai ficar triste ou não. Então a gente mistura o despeito com um monte de outros sentimentos inferiores. E com isso nós estamos colaborando com o mal. Incentivar não é pecado. Bajular, sim. Então é muito importante verificar como é que Jesus nos incentivou. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vós sois deuses, sabendo o que a gente era há 2000 anos. E ele não teve problema em nos incentivar. E nós temos o maior problema em dizer às pessoas parabéns. Então, nós participamos dessa omissão dos bons. E é preciso mudar. Você se referiu aos pacíficos e aos passivos. Você poderia nos falar quem são os passivos e quem são os pacíficos? Os pacíficos são aqueles que ousam no bem. Madre Teresa de Calcutá era pacífica. Ela reconhecia as necessidades e ia bater contra a necessidade para ajudar os necessitados. Gandhi era um pacífico, era um pacifista. Ele conhecia o drama e ele ia para lutar a fim de acabar com o drama, de derrotar o drama.
Quando nós encontramos as pessoas que sabem o que tem que fazer e ficam quietas, e ficam mudas, e ficam no mesmo lugar, elas são passivas. Aquelas que só reagem dentro de casa. Elas não falam na hora que tem que falar com a pessoa certa. Elas batem na mulher, brigam com o marido, batem nos filhos, brigam com os vizinhos. Elas são covardes. Todo covarde é passivo e não pacífico. O pacífico age. O passivo se encolhe, se mimetiza, se deixa confundir, se emudece. Esse é o passivo. Raul, nós podemos ter ideia de como será a Terra transformada em um mundo de regeneração? Existe a possibilidade também de se prever quando isso acontecerá? Não, não há essa possibilidade. Nós podemos, muito de longe, fazer suposições pelos momentos de alegria fraternal que a gente vive na família, entre os amigos, com os companheiros de crença, com as pessoas que, mesmo não sendo da nossa crença, elas vibram pelo bem. Quanta felicidade que geramos em torno desse encontro, desse contato. Nós ficamos imaginando o dia em que esse estado de coisa se converter num estado comum de todo mundo. No entanto, ter ideia exata nós não temos. Nós podemos supor. Deve ser alguma coisa daí para cima. Porque todos esses nossos momentos de alegria ainda estão mesclados com a nossa impureza, com as nossas deficiências, com as nossas limitações. Nós estamos num momento de muita alegria, de muita festa, de muita felicidade de fato, mas se alguém disse uma palavra que a gente não gostou, a gente já emburra. A festa, toda aquela alegria já não tem valor para nós. A gente fica emburrado por causa da palavra que a gente ouviu. E às vezes o companheiro não diz para nos ofender. Disse no momento de estouvamento ou de excitação, mostrando que nós ainda não conseguimos vivenciar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Então é óbvio que isso faz com que nós não tenhamos a dimensão do que será o mundo de regeneração. Mas temos a certeza de que será muito melhor do que os nossos mais notáveis momentos de felicidade aqui. Raul, nós agradecemos a sua participação. Então vamos terminar esse pequeno estudo nosso e pedindo a proteção divina para todos aqueles que participaram e pedindo desculpa pelos probleminhas que tivemos aqui, mas como nós estamos fazendo ao vivo, sem edição, sem nada, e problemas acabam acontecendo. Mas vamos em frente. Assistimos esse vídeo muito bom do Raul Teixeira e vamos prosseguir com o nosso estudo, um pouquinho por vez, e absorvendo esse conhecimento que o Dr. André Luiz nos trouxe através da psicografia de Chico Xavier. Que possamos usar esse conhecimento no nosso dia a dia, dando valor para aqueles que vieram trazer uma palavra de consolação aqui na Terra, aqueles que trabalham com a mediunidade e a serviço do bem, que fazem por amor, que fazem de maneira a ser uma via de entendimento, de transmissão de boas mensagens, né, entre a espiritualidade, entre o espiritual do bem e nós todos. Né? Nós possamos usufruir desse intercâmbio. Que Deus possa abençoar todos nós, que possamos ter um bom final de semana e bênção para todos. Muita paz. Obrigado. Que assim seja.